Olá, 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 como vai? Tudo bem? Sou ABC Luiz. Estamos aqui para continuar a análise da quinta cena do livro de Atos, Atos 2, 37 a 47. A aventura pelo livro de Atos está maravilhosa, não percam. Desafio você a acompanhar esse comentário falado das Escrituras, ok? Sem mais delongas, vamos lá? Está aqui na tela o nosso esqueleto pronto. Como é que a gente faz a classificação? Muito simples. Vou voltar aqui no exercício já selecionado, vou copiá-lo, porque no método de interpretação seletiva, a gente sempre trabalha com o que a gente vai construindo. A gente não traz nada de fora, ok? Pronto. Já copiei aqui o exercício, né? Já trouxe para cá todo o texto e agora eu vou começar, tá? Sempre com a Bíblia do lado, viu, pessoal? A minha Bíblia está aqui, aberta do meu lado, ó. Olha só, ela está aqui. Eu posso olhar o texto na hora que eu quiser, tirar as minhas dúvidas e é isso. A Bíblia é sempre do lado. Ela é o nosso manual, ela é Deus falando conosco, é ela que vai nos nutrir aqui com as verdades e as lições. Ok? Então tá. Eles e estas coisas são personagens diferentes. Opa! Então, a gente vai separá-los. Vamos fazer isso, ó. Separar. Estas coisas se refere à mesma coisa. Compungiu-se-lhes o coração. De quem? Desse pessoal aqui. Então vai ficar junto. Coração é um elemento diferente. Pedro, outro elemento diferente. Aos demais apóstolos. Aos e apóstolos são a mesma pessoa. Irmãos, vou conferir lá no 37. Que faremos, irmãos? Então, esse irmãos aqui, ó, refere-se a Pedro e aos demais apóstolos. Então, eu vou colocar aqui Pedro junto. Depois, quem sabe, a gente pode até juntar isso num só lugar. Mas, por enquanto, vai ficar assim. 38, né? Respondeu-lhes Pedro. Isso aqui é uma referência a esse pessoal aqui, os que estavam assistindo os eventos, né? Pedro vem para cá. Arrependei-vos, cada um de vós, é o pessoal. Eles é que tem que fazer alguma coisa. Nome, Jesus e Cristo são a mesma pessoa. Remissão é outra coisa. Vossos pecados. Vossos é o pessoal. Pecados fica sozinho. O dom fica sozinho. Espírito também. Maravilha. Vamos subir um pouquinho, né? Vós outros é o pessoal. A promessa fica sozinha. Vossos filhos, opa, ao pessoal aqui. E os filhos deles é separado, vem para baixo. Ou a todos os que, deixa eu dar uma olhadinha, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Todos os que ainda estão longe é um grupo diferente de pessoas daquele que estava ali próximo, tá? O isto vai ficar sozinho. Isto é 39. 39. Deixa eu só selecionar aqui para mim não ficar me perdendo. Estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isto é, para quantos. Esse quantos aqui é o mesmo grupo aqui, ó. Eles estão longe. E o texto vai dizer que quantos deles o Senhor chamar. Então temos aqui, o Senhor é Deus, fica separado. Nosso Deus, aqui já é Pedro falando, né? Então vem para Pedro. Eu poderia deixar aqui. E eu poderia também colocar para eles, tá? Porque Pedro está falando assim, o Senhor nosso Deus. E Pedro incluiu todo mundo no pacote aqui, certo? Aí vamos lá, 40, né?
com muitas outras palavras, outras palavras fica junto, testemunho fica separado, fica sozinho, né? Porque é um elemento novo aqui. Vou ter que olhar. Testemunho exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então tá aqui, ó. Salvai-vos. Isso aqui é aquele pessoal lá em cima. Vou levar para eles, tá? É aquele pessoal lá em cima. Aqui, ó. Esse pessoalzinho aqui. Então, agora, pessoal, eu vou colocar duas telas para facilitar aqui o meu trabalho, tá bom? Isso. Só que eu vou fazer o seguinte. Vou colocar assim. Isso. E agora eu trabalho olhando aqui para não ter que ir, voltar e voltar. Então vamos lá. Testemunho desta geração. Ó. Esta geração fica sozinho porque é um grupo diferente de elementos. Tá? Aqui, esta geração referia-se, salvai-vos desta geração. Referia-se à humanidade de uma maneira geral que existia naquele tempo. Certo? Beleza, vamos seguindo. Agora o 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Os que é desse grupo de pessoas aqui. Lhe aceitaram a palavra. O li é Pedro, né? Palavra. Vamos ver. Parece que eu já tinha visto palavra ali, né? Promessa, todo Senhor, outras palavras. Não, tinha palavra, não palavras. Então fica acréscimo. O acréscimo naquele dia, fica junto naquele dia. Pessoas, que pessoas foram essas? Esse pessoal aqui que está ouvindo, né? É o pessoal que está ouvindo o evangelho ali sendo anunciado por Pedro, certo? Então vamos ao 42 agora. Doutrina aparece sozinho, apóstolos. Apóstolos já apareceu. Então vamos lá para apóstolos. Pedro também era um apóstolo, né? Nesse caso, vai para ele também. Comunhão, fica sozinho. Pão, sozinho. Orações, sozinho. Em cada alma. Cada alma aqui é uma referência aos convertidos, né? Então é uma referência às pessoas. Não existe uma alma perambulando. A alma está em alguém. Quem é que se converteu? Esse pessoal que ouviu, que teve o coração compungido, que perguntaram, que foram evangelizados. Essas eram as almas. Temor, prodígios, sinais eram feitos pelos apóstolos. E aí a gente coloca aqui para os apóstolos e também para Pedro, certo? Depois a gente pode decidir juntar isso e deixar um só elemento. Mas, por enquanto, todos os tinham tudo em comum. Todos os que creram, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, no 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos quem? Desse pessoal aqui, ó, que começou ouvindo a palavra. Tinham tudo em comum. Suas propriedades, eles se dispunham do que tinham. E bens e propriedades podem ser coisas diferentes. E vendiam o produto, o resultado, outra coisa. Todos, entre todos é eles. A medida fica sozinho, que alguém tinha necessidade. Alguém de onde? Dentre eles. Templo, pão. O pão a gente já viu, certo? Vamos procurar o pão aqui. O pão está aqui. Templo, casa em casa.
suas refeições. Suas era uma referência ao pessoal aqui, ó. Refeições é um elemento novo, fica sozinho. A alegria é um elemento novo. O coração. O coração a gente já viu, certo? Só a gente dá uma procurada. Coração está lá em cima, bem no início. Coração. Podemos deixar. Refeições. Deixa eu só já ir ajustando isso aqui. Mais um. Isso. Deus, a gente já viu, tá aqui, né? Simpatia de todo o povo. Deixa eu ir lá para o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, quem que é esse todo o povo? Era a geração perversa. A geração perversa que já foi tratada aqui, desta geração. Era o povo, era as pessoas de maneira geral. Enquanto isso, acrescentava-lhes, é o pessoal aqui, né? O Senhor é Deus, vai vir para cá, dia a dia, a gente já viu o dia a dia, né? Naquele dia, mas é outra coisa, né? Dia a dia não, a gente viu casa em casa, né? Dia a dia vai ficar aqui, porque naquele dia era uma coisa, dia a dia é outra coisa. Os que iam sendo salvos. Então, acrescentava aqui nesse grupo gente sendo salva. Maravilha, terminamos em parte. Agora a gente vai contar, certo? Igual a 2 personagens. Deixa eu trocar aqui por só por um instante. Eu quero fazer isso aqui, copiar ele. Isso, agora eu posso aqui botar 1, 2 e 1 ponto. Beleza, isso, uma vez. Simpatia, uma vez. Aqui você vai percebendo claramente os figurantes, tá, pessoal? Alegria, uma vez. Refeição, uma vez. Casa em casa, 2 vezes. Templo, uma vez. Necessidade, uma vez. Medida, produto, bens, propriedades, tudo. Uma vez. Sinais, uma vez. Prodígios, temor, orações, pão, 2 vezes. Comunhão, uma vez. Doutrina, uma vez. Deixa eu dar uma olhada melhor em doutrina, porque aqui há muitas outras palavras. As palavras dos apóstolos eram a sua doutrina. Eu acho que eu vou juntar a doutrina aqui às palavras dos apóstolos, ok? Beleza. Então, naquele dia, 2 vezes, acréscimo, uma vez, palavra, uma vez, desta geração, 4 vezes, que é o povo em geral, o testemunho, uma vez, a doutrina, 3 vezes, o Senhor, 4 vezes, isto, uma vez, todos os que, quantos? É o pessoal que Deus vai chamar para salvar que estão longe. 3, os filhos deles. 1, a promessa. 1, o Espírito. 1, o dom. 1, os pecados. 1, a remissão. 1, Cristo. 2, o nome de Cristo. 1 vez. Os apóstolos, 3, 6 vezes. Pedro, 3, 7 vezes. O coração, 2 vezes. As coisas, 2 vezes. E o personagem central aqui, a igreja, os irmãos, eu vou até aumentar aqui.
Aqui aparece 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 vezes. 26 vezes. Pessoal, agora eu acho que a gente pode definir aquela questão de Pedro e os demais apóstolos. Vai ser, vamos deixar como sendo o mesmo elemento, tá? Só que eu preciso checar isso, né? Como de coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Aí vai ficar aqui, o que faremos, irmãos? Aí depois tem os irmãos, eu posso apagar aqui. 39 é o nosso, 38 é Pedro, posso apagar esse. O 42 apóstolos está nos dois, eu vou apagar. E o 43. Então vai ficar só esses, né? São 3, 6, 9. 9 personagens aqui, pensando em Pedro e os apóstolos trabalhando juntos, pensando em uma equipe. Aparece 9 vezes. Beleza. Maravilha. Terminamos. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar tudo. E agora a gente separa o joio do trigo. Ator de figurante. Como é que a gente faz isso? Vamos colar aqui nessa parte que eu destino a personagens principais e assunto geral da passagem. Ó, vou vir aqui no Word e vou usar um recursinho que é numerar. Pronto, numerei. E o primeiro personagem já está na ordem, já está correto, que é o pessoal. Daqui, ó, 26 vezes. Agora, estas coisas não pode ser o segundo. Quem é o segundo? Por enquanto eu não sei, eu vou colocar Pedro aqui e os apóstolos, certo? O fato é que Jesus está acima do nome. Beleza, vamos lá. Todos quantos, que é o pessoal que Deus vai salvar, está acima destas coisas. O Senhor Deus está acima dos que Ele vai salvar. A doutrina está acima destas coisas. É isso aqui, ó, pessoal. O exercício é isso. É você colocar em ordem decrescente, do maior para o menor, para você ir percebendo os personagens. Vamos pôr em 2 telas. Fica fácil para a gente arrastar. Fica fácil para a gente arrastar isso. Então tá lá. Aqui. Só tem mais um aqui com 2. Não. Antes desse tem aqui, ó. Naquele dia vai vir para cá. O pão também, né? Vai vir para cá. Agora sim eu vou pegar as casas também vão vir para cá. E o dia a dia também vai vir para cá. Pronto. Terminamos de fazer parte, né? Agora a gente colocou na ordem, olha só. Primeiro, os irmãos. Segundo, os apóstolos. Terceiro, vem Deus, a geração malvada. Quarto, os que Deus quer salvar, a doutrina. Aí vem essas coisas, o coração, Jesus, naquele dia. Vamos eliminar os figurantes de cara? Tudo que tem um aqui é figurante. Ó, isto, simpatia, refeições, alegria, necessidade, produtos, sinais, propriedades, bens, prodígios, orações, comunhão, acréscimo, palavra, testemunho, tudo isso são figurantes. Você pode falar, pastor, mas a comunhão é tão importante. Pessoal, mas não é nesse texto, tá certo? A questão é o seguinte, vamos mais uma dica aqui. Vamos mais uma dica. É o seguinte, existem coisas que são muito importantes. Por exemplo, Jesus Cristo aqui é um figurante. Certo? Comunhão é um figurante, alegria é um figurante, o dom do Espírito é um figurante aqui. Por quê? Porque o texto não foi escrito para falar dele, certo? Não foi escrito para falar dele. Então, quando você não tem um personagem sendo abordado na cena, é um figurante. Então, nós estamos eliminando aqui a promessa, que é um figurante. Certo? A promessa, o Espírito, o dom, os pecados, a remissão é figurante.
O nome é figurante, o dia, a casa, o pão, naquele dia, Jesus, o coração, estas coisas. Aqueles que Deus vai chamar também é um figurante. Está lá embaixo. E aí eu vou parar por aqui, ó. Primeiro lugar, a igreja, né? A igreja não, aquele pessoal que se tornou igreja, né? Eles começam ali como curiosos assistindo um evento, eles são tocados, o coração deles se compunge, né? Se constrange, eles perguntam, fazem a pergunta fatal que eu faço para ser salvo, e aí eles ganham a resposta, eles se entregam, eles são salvos. E o apóstolo Pedro, que é o protagonista dentre os apóstolos que está comandando aquele evento, aquele momento, e Deus, certo? Esses são os personagens. Então, aqui eu tenho um assunto. Esse texto foi escrito para mostrar o momento em que a igreja nasceu e como o apóstolo e como os apóstolos liderados por Pedro foram usados por Deus, usados pelo Senhor para aquele momento de salvação. De pessoas de uma geração incrédula, de uma geração perversa. Nesse tema, eu abarquei todos os personagens. Tá? Vou marcar eles agora para vocês verem. Ó. Vou copiar esse estilo aqui. Foi escrito para mostrar o momento em que... Vou mudar isso aqui. Homens comuns nascem como filhos de Deus. Homens comuns são transformados. São transformados na presença de Pedro e dos demais apóstolos que foram usados pelo Senhor para aquele momento de salvação. Eu vou deixar só até aqui. Senão fica muito grande. Então, homens comuns, que é aquele grupo ali. Esse é o primeiro personagem. Vou tirar isso daqui, vou levar para lá. São transformados na presença de Pedro e dos demais apóstolos. Esse aqui é o próximo personagem. Vou pegar isso aqui. Vou trazer para cá. Que foram usados pelo Senhor, que é o terceiro personagem. Posso apagar isso aqui, que eu deixo aqui só para isso mesmo. Para aquele momento de salvação. Então, o texto está falando desse grupo que foi
influenciado por esses, que foi evangelizado por esses naquele momento, e alcançaram o objetivo do Senhor, que era a salvação deles, certo? Então, eu posso resumir o assunto aqui dessa forma. Depois você pode criar isso numa frase, diminuir bastante, mas a essência é isso. O texto foi escrito para mostrar o momento, para mostrar, eu vou mudar isso aqui, ó, quando homens comuns foram transformados através da pregação de Pedro e dos demais apóstolos, que foram usados pelo Senhor para aquele momento de salvação. Esse é o assunto aqui da passagem, né? A Bíblia vai trazer 3.000 batizados. Tá? Esse é o assunto? 3.000 batizados? Não. O assunto é homens comuns. O texto está ressaltando isso. Não é à toa que eles aparecem 26 vezes. Esses homens aparecem 26 vezes. Os 3.000 batizados, a ideia de 3.000 batizados aparece uma vez só. Então, existe um conjunto de informações sendo dado a respeito desse pessoal. Uma delas é que 3.000 foram batizados. Mas existem muitas informações aqui, e as informações abarcam essa ideia. O dia em que homens comuns foram transformados através da pregação de Pedro e dos demais apóstolos, que foram usados pelo Senhor para aquele momento de salvação. Então, esses personagens indicam o assunto. Os homens, Pedro e os apóstolos, ou Pedro e o Senhor. Então, resumir a ideia em 3.000 batizados, ou como viviam os convertidos, pode não trazer toda a ideia. Quando a gente vai fazer a exposição aqui, a gente percebe. E por que eu juntei? Porque se você lembrar da ação, da cena seguinte, você vai perceber que Pedro discursou. Depois do discurso de Pedro, esse pessoal foi tocado, foi evangelizado de maneira mais singular, foram transformados, e o texto relata como eles viveram. Então, uma cena só. O que aconteceu depois do discurso de Pedro? É uma cena só. Então, você tem a conversão e o modo de vida do convertido. Então, se você tivesse colocado aqui como tema geral para essa Bíblia, se você colocar para essa cena o tema geral, homens comuns sendo transformados pela pregação dada por Deus, e o reflexo disso em sua vida. Aí está aí um resumo ainda maior do assunto. Mas eu gosto de deixar assim mesmo. Esse texto foi escrito para isso, e beleza. Agora aqui embaixo eu só vou terminar, porque nós terminamos esse momento, então eu vou colocar aqui. Primeiro personagem como é que eu vou colocar aqui? Os assistentes de um momento em que Deus agiu. Tá grande, mas como é que eu poderia colocar? Os homens comuns dá lá em cima, aqui não dá. Os ouvintes da palavra. Aí dá. Os ouvintes
da palavra. Eles apareceram quantas vezes? 23. Depois, os ouvintes da palavra. Primeiro personagem, os ouvintes da palavra. Eles aparecem 23 vezes. Segundo personagem, quem é? Pedro e os apóstolos. Pedro e os apóstolos aparecem quantas vezes? Eles aparecem 9 vezes. Que aparecem 9 vezes. E depois nós temos o Senhor. O Senhor que aparece 4 vezes. Notem que a diferença já é muito grande. Então a gente realmente tem que parar por aqui. Isso aqui eu não vou precisar, eu trabalho só com os 3 primeiros, então tá. Aqui eu posso colocar um ponto. Pronto, pessoal, tá aí. Terminamos aqui. Agora vamos para as verdades iniciais, mas a gente volta então na nossa próxima aula para fazer as verdades iniciais. Deus abençoe muito a sua vida e fiquem na paz de Cristo.